O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem também tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Esta festa ela remonta aos primeiros séculos da Igreja, quando Santa Helena, mãe do imperador Constantino, descobriu a cruz de Cristo. Ela ficou perdida durante alguns séculos. Ela fez uma expedição até a Terra Santa, uma mulher de muita fé e que também recebia algumas visões de Deus. Deus falava com ela, o próprio Cristo falava uma série de coisas para ela, e ela foi até Jerusalém, fora dos muros da cidade, procurou, era uma espécie de lixão lá. Ela encontrou 3 cruzes. Deus pediu que ela fizesse a experiência, que ela fez. Ela colocou pessoas doentes em cima das cruzes, e numa das cruzes o doente ficou curado. Ela então pegou esta cruz e construiu uma grande basílica, a Basílica da Santa Cruz. É por isso que nós celebramos desde aquele século até hoje, no dia 14 de setembro, a festa da exaltação da Santa Cruz. A Igreja nos chama a olhar para a cruz de Jesus e põe exatamente hoje, nesse dia, o Evangelho, que é o coração da economia salvífica, ou seja, de todo o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi salvar os homens, amar os homens, estar com os homens. A gente fica até se perguntando por que um Deus tão soberano, tão poderoso, tão grandioso, tem necessidade de nós que somos tão insignificantes. Na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos amou e amou até as últimas consequências. Por isso que no Evangelho nós vemos hoje esse versículo que é o coração de tudo isso. Quando São João diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus fez com que o seu Filho fosse sacrificado na cruz, para que a gente pudesse viver a vida eterna. A vida eterna. Isso aqui tem que ficar bem claro no coração da gente. A gente não nasceu para esta vida, para esta terra. Esta vida, ela é passageira, ela é como um sonho. Quando a gente pensa nas coisas que aconteceram ontem, parece que foi um sonho, não parecem ser reais. E cada dia é assim, e daqui a pouco nós estaremos diante da morte.
Mas é para a gente não se iludir, não se esquecer, é para que a gente tenha os olhos fixos nele. Nós fomos amados por Deus a ponto de que Deus, na sua misericórdia, vai um dia nos acordar deste sonho e vai nos levar para a vida real, a vida verdadeira. E a vida real é morar com Deus. Hoje nós, lendo esse evangelho, Jesus explicando para Nicodemos algo que vai acontecer no futuro, né? Dizendo: Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado também numa haste. O Filho do Homem vai ser levantado na cruz. E diferente da serpente venenosa, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu a morte. O que havia de mais venenoso, de mais perigoso para o homem, ele enfrentou e venceu. A cruz de Cristo é o símbolo da vitória, é o símbolo do amor de Deus, é o símbolo da nossa salvação, é o símbolo do lugar mais baixo que Deus chegou, que Deus desceu por amor de nós, para nos salvar, para nos dar a vida. É por isso que nós católicos, né? Até falar um assunto que eu acho que eu não deveria aqui nesta igreja, mas antigamente aqui, neste painel aqui, tinha a imagem de um Cristo ressuscitado, né? Um Jesus grandão assim. Não sei se vocês se lembram, os mais antigos devem lembrar. Eu ainda tenho uma foto ainda de quando a igreja era assim. Uma vez eu vim aqui e tinha um Jesus ressuscitado. Mas a igreja, desde o princípio, nunca desenhou um Cristo ressuscitado no centro. A cruz de Cristo, ela sempre foi com o Senhor morto. É o silêncio de Deus. É o momento do suplício, é o momento que o Cristo morreu e nós olhamos para Ele morto, porque nós, olhando para Ele morto, dilacerado, destruído por causa dos nossos pecados, nós vemos e enxergamos através da morte, através do sofrimento, através da dor, através daquele momento terrível. Nós enxergamos Ele vitorioso. A cruz é a árvore da vida. E Jesus é o fruto da árvore da vida. Quem dele se alimentar, quem dele comer, quem com ele viver, neste mundo viverá para sempre. O Evangelho termina dizendo exatamente isso. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente precisa hoje voltar para ele, olhar para ele. Nós católicos, eu até aconselho você que quando comprar uma cruz, não use uma cruz sem o Cristo. Para nós não existe isso. Para nós existe a cruz com o Cristo, sempre. O crucifixo, só a cruz não. Só a cruz, ela é só um lenho, é só um madeiro, é só um pedaço de madeira. Mas ele completo é com o Senhor ali morto, porque é ali a prova do amor por nós. Carregue Jesus no seu peito, numa cruz. As mulheres que usam brinco, coloque uma cruz nas suas orelhas também, nos seus anéis, nas suas joias, sei lá o que. Mas carregue o Cristo. E carregar não só Ele de forma visível, na sua casa tem a cruz de Jesus, mas também dentro do seu coração. Marque o seu coração com a cruz de Cristo e olhe para Ele. E enfrente todos os sofrimentos da sua vida, sempre comparando a Ele, dizendo: o Senhor sofreu por mim, este sofrimento que estou passando não se compara ao sofrimento dele. Tenha sempre isso, como os escravos no salmo que reza, os escravos estavam sempre com os olhos fitos na mão do seu Senhor. A gente precisa também estar com os olhos sempre fitos no Senhor, sempre. Não celebramos hoje a derrota de um Deus morto, mas celebramos o ato supremo de um amor sem limites. Deus nos amou sem limite. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é olhar com os olhos da fé e dizer: Ele morreu para que eu pudesse viver para sempre. É a morte dele que possibilita a minha vida. Não é essa vida vai embora logo, logo. É a próxima. Ela é real, ela é verdadeira, ela é para sempre. Nela não existe mais dor, nela não existe mais sofrimento, nela não existe mais tristeza, nela não existe mais
desgaste, nela não existe mais nada disso, ela é para sempre. E é ela que a gente precisa mirar, é nela que a gente deve focar, e ela está escondida dentro dele. Ele é o fruto da árvore da vida, ele é a chave do céu. Agradeçamos a Deus por ele ter nos dado o seu próprio Filho para morrer por nós, para que a gente um dia pudesse viver. Por enquanto, a gente está apenas caminhando como peregrinos. Estamos em uma jornada, estamos caminhando. Não tem nada a ver com aquilo que vem, mas a gente precisa olhar com fé para Ele e não se perder. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, caminhe para Ele. É lá que está escondido o seu futuro.